Bom, vamos lá então, pessoal, para nossa primeira aula prática. A gente vai entender aqui agora o uso do select. A gente vai entender quando a gente tem que usar o select e também como a gente vai estruturar ali as nossas primeiras queries. A maioria das nossas queries, não são todas, a gente começa utilizando o select, que é a gente vai dizer ali para o nosso sistema quais os dados a gente quer selecionar ali na nossa tabela de dados. Bom, eu acho que eu acabei comentando na aula passada o uso do asterisco, que ele quer dizer todos. Então, eu estou selecionando todos os dados from, que é da, eu estou dizendo de onde ele vai buscar. Estou selecionando todos os dados from a tabela que a gente está trabalhando. E, bom, eu vou trazer aqui um outro exemplo. Caso eu não quisesse todos esses dados, eu quisesse apenas algumas colunas. Então, eu quero que ele me selecione a coluna nome de aluno. Aqui ele já traz para a gente que é uma coluna, ele identificou que é uma coluna. Para separar aqui os dados que eu quero, eu separo com a vírgula. No meio da nossa query, quando a gente está dentro de alguns comandos, a gente pode utilizar o uso da vírgula aqui dentro do select para separar as colunas que a gente quer. Continuando, eu quero que ele me traga o estado e a idade. Então, eu dei uma filtrada aqui, eu não queria nesse momento que ele me trouxesse a nota, nem a data de aniversário e nem a cidade. Então, eu tirei aquele asterisco, coloquei aqui os campos que eu quero, from e a tabela. E aí, quando a gente rodar aqui, ó, vocês veem como o resultado aqui dessa query mudou? Agora, ele não me trouxe os campos cidade, o campo nota. Então, ele trouxe aqui apenas os campos que eu queria. Então, é para isso que a gente usa o select. Esse é um uso do select. Mudando aqui, né, só para vocês verem. Se eu quisesse trazer, ao invés do estado, a cidade e rodasse aqui, agora ele já mudou aqui para mim, ele me trouxe a cidade ao invés do estado. Então é assim que a gente utiliza o select. Esse aqui é uma utilização do select. Quando a gente vai escrever a nossa query, a gente pode separar assim por linha, não tem problema. Tem alguns casos onde vai rolar a indentação, que é uma coisa que eu vou aprofundar mais lá na frente. Mas aqui nesse caso, se eu escrevesse a query dessa forma aqui e colocasse para rodar, vou tirar aqui o campo idade só para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é um exemplo de um erro, ele apresentou um erro aqui, ó, porque tem uma vírgula a mais aqui sem necessidade. Ó, se a gente tirar essa vírgula, colocar para rodar, ele trouxe aqui, ó, então não tem problema caso eu escreva dessa forma também. Então, acho que vai muito da forma como você escolhe se organizar. É interessante a gente aplicar aqui o uso do Enter e separar os comandos por linha, porque quando a gente tem queries muito grandes, se a gente deixa tudo na mesma linha, ela vai ficar enorme e fica muito difícil a leitura. Então, a gente pode trabalhar aqui dessa forma. E bom, esse foi o uso do select, um uso bem introdutório do select. Então, eu acho que ficou claro aqui para vocês como a gente utiliza ele. A gente vai colocar aqui as colunas que a gente quer, o conjunto de dados que a gente quer selecionar, e, e aí, como resultado, ele vai trazer para a gente. Caso eu colocasse aqui o asterisco, que é o que eu comentei aqui, quer dizer todos, ele vai me selecionar todos os dados from a tabela que a gente está trabalhando. Então, se eu colocar aqui para rodar, ele vai me trazer aqui todos os dados. Bom, é isso. Utilização do select tá aí, pessoal.
Aguardem as próximas aulas para a gente aprender um pouco sobre os outros comandos na prática e como a gente pode utilizá-los.